Garota confunde rico com amigo e, ao abraçá-lo, revela segredo familiar surpreendente. A cidade costeira de Maré Alta brilhava sob as luzes da festa. O som da música se misturava ao cheiro do mar e ao murmúrio animado dos convidados. Clara, uma jovem artista com cabelos cacheados e olhos sonhadores, estava lá, perdida em seus devaneios e cercada por um mundo de glamour que parecia distante de sua realidade simples. Ela nunca imaginou que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Vestida com um vestido azul que refletia o céu da cidade, Clara se movia entre as pessoas, absorvendo a energia vibrante do evento. Mas foi quando ela avistou alguém que sua respiração parou. Era Lucas, seu melhor amigo de infância que não via há anos. Ao se aproximar, suas mãos tremiam de expectativa. Ela sorriu, feliz em reencontrar o amigo. Mas algo estava diferente nele. O jeito como ele se movia, a confiança em seu olhar. Clara momentaneamente confundiu-o com um dos convidados mais prestigiados, um milionário famoso na cidade. E assim, sem pensar duas vezes, ela correu e o abraçou, tão forte que parecia querer enraizar sua alma à dele. Mas, assim que os braços se entrelaçaram, palavras fugiram de sua boca como uma tempestade. Você não sabe o que descobri, Lucas. Minha mãe. Ela sempre escondeu o nosso verdadeiro sobrenome. Tem a ver com a fortuna da sua família. O silêncio caiu sobre a festa como um trovão. Clara se afastou, os olhos arregalados. O olhar de Lucas se transformou de surpresa em confusão. E logo um calor de indignação começou a crescer. Ele parecia processar o que acabara de ouvir. Os murmúrios ao redor começaram a aumentar, as pessoas trocando olhares espantados. Clara, o que você está dizendo? Lucas estava sério, o tom de sua voz carregava um peso que a fez tremer. E em meio aos olhares curiosos, Clara podia sentir o nó na garganta, a sensação de estar revelando algo que não deveria. De repente, a avó de Clara, Dona Isabel, surgiu como uma tempestade. Pequena e robusta, sua presença era sempre imponente. Clara, que verdade insensata é essa? Ela tirou a mão de Lucas do próprio ombro, empurrando Clara para longe. Isso não é da sua conta. Segredos devem permanecer onde estão. E o medo se apoderou de Clara. O que mais sua avó escondia? O que isso significava para a amizade entre eles, agora repleta de segredos e mistérios? Enquanto os rostos ao redor se entreolhavam em choque, Clara sentiu sua identidade se desmanchar em 1000 pedaços. A música ao fundo parecia uma maldição, os risos uma ironia amarga. Quando tudo parecia perdido, Clara decidiu investigar por conta própria. Chegou em casa e, no quarto, começou a revirar velhas caixas. Foi então que encontrou um objeto estranho, um colar com um pingente antigo que pertenceu à sua mãe. Seu coração disparou. A presença do colar parecia pulsar com energia. Mas a maior pergunta assaltava. Quem realmente era seu pai? Quem era ela de verdade na teia dessa nova revelação? Agora, Clara e Lucas precisavam optar. Arriscar tudo para descobrir a verdade ou se afundar ainda mais nessa maré de segredos e mentiras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentou na beirada da cama, segurando o colar com força, como se ele pudesse desvelar todos os segredos. O coração batia rápido, a mente 1000 a hora. O que mais sua mãe não havia contado? E a revelação sobre o sobrenome?
Tudo parecia um pesadelo, mas ao mesmo tempo uma curiosidade insaciável a impulsionava. Como poderia uma simples informação sobre um nome mudar tanto a sua vida e a relação com Lucas? Ela levantou, determinada. Precisava descobrir a verdade, não só para si, mas também para Lucas. Ele merecia saber. Eles eram amigos, e segredos não deveriam separar amigos. Clara vestiu uma jaqueta e saiu para a rua. Um passeio noturno pela cidade iluminada parecia a resposta para os seus questionamentos. Enquanto caminhava, revivia aquele abraço, o calor do reencontro, mas também a intensidade da revelação. A indignação no olhar de Lucas a perseguia. Sentiu um aperto no peito. O que ele pensaria dela agora? Como ele a veria após aquele desabafo? Mais perguntas e, de repente, o que antes era uma noite de festa transformou-se em um labirinto de incertezas. Quando Clara chegou à praia, a brisa salgada despertou algo dentro dela. O som suave das ondas ajudou a clarear a mente, e foi quando notou uma figura ao longe. Aproximou-se e logo reconheceu. Era Lucas, de pé contra a luz da lua, parecendo perdido em pensamentos. Lucas? Ela chamou, hesitando. Ele virou-se lentamente, a expressão ainda carregava confusão, mas havia algo mais. Uma dor, uma tristeza que Clara não conseguia decifrar. Clara, precisamos conversar, ele disse, a voz trêmula. Antes que ela pudesse responder, algo no chão prendeu a atenção dela. Um papel sob os pés de Lucas. Ele olhou para o chão e então, num movimento rápido, abaixou-se e o pegou. Quando leu, o rosto dele palpitou com uma avalanche de emoções. O que é isso? Clara perguntou. Avançou alguns passos, preocupada. Lucas parecia em choque. É uma carta da minha mãe, murmurou, a voz embargada. Ela fala sobre você. Clara franziu a testa. Sobre mim? O que diz? Ela diz que você é minha irmã. As palavras saíram como lavas de um vulcão, prestes a entrar em erupção. Um silêncio denso caiu entre eles, cortando o ar. Ela sentiu a terra se abrir sob seus pés. O quê? Isso é impossível. Minha mãe nunca mencionou nada. O desespero subiu em forma de calor nas bochechas. Revelar que elas eram irmãs, Clara sentia que o chão desaparecia e a maré de segredos estava prestes a engoli-los. Ela fez promessas. Jurou proteger você. Acreditou que o melhor era dizer que éramos apenas amigos de infância. Lucas parecia falar com dificuldade. A cada palavra, a verdadeira dimensão do que isso significava pairava como uma nuvem negra. A verdade não é só sobre os sobrenomes, Clara. É sobre nossos pais e tudo o que significa. A chuva começou a cair. Gotículas grossas e pesadas, batendo no chão como se refletissem a tempestade emocional que se formava entre eles. Os olhares que antes eram de alegria, agora eram uma mistura de dor e confusão. Mas e se Dona Isabel souber disso? Sussurrou, sua expressão se transformando em terror. O que mais a avó guardava? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? Lucas a olhou e Clara viu a determinação brilhar em seus olhos. Precisamos descobrir, precisamos confrontá-la. Não podemos viver assim, sem saber. E enquanto o céu se abria, trazendo um dilúvio que parecia lavar seus segredos, eles se deram conta de que essa jornada os levaria a um lugar mais profundo do que imaginavam. Agora, não era apenas sobre descobrir quem eram, mas também sobre enfrentar a verdade que poderia mudar tudo. A linha entre amizade e família estava mais tênue do que jamais haviam pensado, e uma nova maré de segredos estava prestes a vir à tona. A chuva começou a cair com força, como se o céu estivesse refletindo a tempestade que se formava entre Clara e Lucas.
O som das gotas batendo no chão misturava-se à confusão que pairava no ar. A revelação que acabara de surgir como um relâmpago em meio à escuridão os deixou paralisados. Irmãos? Tudo parecia um pesadelo. Isso não pode ser verdade. Por que minha mãe nunca falou sobre isso? Clara questionou, a voz trêmula. A sensação de ter todo o chão arrancado debaixo dos pés era ensurdecedora. Eu não sei. Lucas estava igualmente abalado. Só sei que a carta fala de um segredo que envolve mais do que nossos sobrenomes. Ela menciona um acidente, algo que aconteceu quando éramos bebês. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Acidente? Ele assentiu, o rosto pálido, enquanto suas mãos tremiam ao segurar a carta. Não consigo entender tudo, mas parece que havia algo de mais sombrio, algo que fez nossas mães se separarem. O que poderia ser tão devastador? Clara olhou nos olhos de Lucas, buscando respostas que ela sabia que não poderia encontrar. O que a avó sabia? O que mais Dona Isabel escondia? Um nó se formou em sua garganta, a tensão crescendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Nesse momento, um grito cortou o ar, vindo da direção da festa. Clara e Lucas se entreolharam, os corações disparados. O que foi isso? Clara perguntou, apavorada. Na mesma hora, os dois correram em direção ao som. Ao chegarem, o cenário era caótico. Pessoas corriam, algumas gritando. Clara tinha um pressentimento frio na barriga. Algo estava muito errado. Ela avistou Dona Isabel no meio da multidão. Seu rosto estava pálido, assustada. Vovó! Clara gritou. Mas antes que pudesse chegar até ela, Dona Isabel virou-se. Sua expressão de terror fazia Clara hesitar. Corra, Clara, vá embora agora. Mas um outro grito a fez parar. Uma mulher caída no chão, ensanguentada. O coração de Clara parou. Era a mãe de Lucas. O pânico tomou conta. Não, não. Lucas murmurou, a voz embargada. Ele avançou, desmoronando ao lado da mãe. Sua dor era palpável, e Clara lutou contra as lágrimas que ameaçavam escapar. O que tinha acontecido? O ambiente estava pesado, uma confusão de vozes e desespero. Dona Isabel se aproximou, o olhar fixo na cena. Estão todos em perigo. Precisamos ir. Clara sentiu uma onda de incredulidade. Como poderia? A única coisa que sabia era que eles eram irmãos, e agora tudo estava desmoronando. O que está acontecendo? O que você sabe, vovó? A avó olhou direta nos olhos de Clara, como se pesasse cada palavra. Havia coisas que eu não queria que você soubesse. O acidente, os segredos. Eu pensei que poderia proteger vocês, mas parece que o passado voltou para nos assombrar. Os olhos de Dona Isabel brilharam com emoções, mas havia medo também. Clara queria entender, e a tensão crescia. Precisamos saber a verdade. Não podemos correr mais. Se somos irmãos, isso muda tudo. Lucas estava numa mistura de dor e desespero. Mãe, por quê? Ele segurava a mão dela, buscando qualquer sinal de vida. Clara olhou para o céu. A chuva pingava cada vez mais forte. Um grito surdo estourou quando os paramédicos chegaram. Clara sentiu o mundo ao redor dela girar. Tinha certeza de que a essência de tudo o que conheciam estava prestes a mudar para sempre. O que mais havia nesse segredo? E o que a verdade revelaria sobre suas vidas, sobre suas famílias? Enquanto a festa se transformava em cena de crime, Clara sabia que não acabaria assim. Os segredos da avó, o acidente, o novo relacionamento que agora tinha em jogo, e quando a dor parecia insuportável, a única certeza que tinha era que uma nova maré de segredos estava prestes a surgir, e eles estariam no centro da tempestade. A chuva caía pesada, as gotas pareciam gritos diluídos, e a atmosfera estava carregada de medo. Clara e Lucas estavam paralisados. A cena à sua frente era um pesadelo. O pânico era palpável, e o rosto de Dona Isabel, antes forte,
agora exibindo um traço de desespero, fazia o coração de Clara acelerar. Vocês precisam ir, é perigoso. A avó gritava, mas Clara estava paralisada, olhando para a mãe de Lucas caída no chão, com o vestido ensanguentado. A realidade era devastadora. Aquela havia sido uma noite de reencontro, e agora parecia um fim. Precisamos chamar uma ambulância, Clara disse, mas não sabia se o som de sua própria voz a tranquilizava ou apenas aumentava a confusão. Ela olhou para Lucas, que estava desmoronando ao lado da mãe. A dor em seu rosto quebrava Clara. Toda a cena era um turbilhão de vozes, gritos e sussurros aflitos. Um dos convidados da festa, um homem alto com um olhar aflito, se aproximou com o celular em mãos. Já chamei. Ajuda! O que aconteceu? Sua expressão de choque refletia o medo coletivo. Clara sentiu seu coração pesar enquanto olhava em volta. As pessoas estavam murmurando, trocando olhares de horror e desespero. Dona Isabel, aflita, agarrou o braço de Clara. Temos que ir agora, não podemos ficar aqui. Mas a voz da avó se perdia na cacofonia do caos. Clara queria entender, queria saber o que estava acontecendo. Mas tudo o que ela conseguia ver era Lucas, desolado, enquanto o terror parecia engolir a alegria daquela noite. De repente, um grito cortou o ar. Clara se virou rapidamente e viu um homem avançando. Sua fúria era como uma tempestade. Você fez isso. Ele apontou para Dona Isabel, com um olhar de acusação. O ambiente estava eletrificado de tensão. Calma, o que você está dizendo? Clara gritou. Mas o homem avançava, os olhos cheios de raiva, a respiração pesada. Você sabia sobre eles, sabia do que poderia acontecer. O que ele estava insinuando? Eu não sei do que você está falando. Dona Isabel retrucou, sua voz agora mais firme. Mas Clara notou uma sombra de receio em seu olhar. O que mais escondia? O corpo de sua avó estava tenso. E Clara percebeu que aquele era um momento crucial. Você e sua família geraram toda essa bagunça, essa tragédia. O homem vociferou, e o murmúrio da multidão aumentou. Clara congelou. O que estava acontecendo? Com sua família. A realização surgiu como uma lâmina atravessando seu coração. E se o que estava acontecendo ali era muito mais do que um simples acidente? Quem é você? Clara perguntou, finalmente se virando para o homem, sua voz trêmula, mas determinada. Ele a olhou como se tivesse que decidir se deveria responder, e o silêncio tornou-se ensurdecedor. Eu sou um amigo da família. Sabia que havia segredos que precisavam ser revelados. Sua avó fez promessas, mas ele hesitou e Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Mas o que? Ela insistiu, cada palavra tingida de urgência. Mas algumas promessas foram quebradas, e isso levou a tragédias e mortes. Clara, você não entende. A sua vida toda foi cercada por essas mentiras. Você e Lucas. Vocês não são apenas amigos, não são vocês? O ar ficou denso. Clara sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se aberto. Não eram apenas irmãos, mas o eco das palavras do homem parecia reverberar em sua mente. Os laços familiares eram mais complicados do que ela jamais imaginou. O que isso significava para ela? Para Lucas, enquanto a chuva lavava as ruas, Clara percebeu que esta era uma porta que, uma vez aberta, nunca mais poderia ser fechada. Ele está certo. Precisamos falar. Dona Isabel finalmente falou, seu olhar fixo em Clara, determinação tingida de medo, mas ainda havia algo escondido em sua expressão. A verdade não era apenas sobre nomes e sobrenomes, mas sobre promessas e segredos que poderiam devastar suas vidas. Precisamos saber a verdade, tudo. Clara gritou sobre o ruído da chuva, agora não apenas por si, mas por Lucas. O que mais havia no passado? Quais segredos e mentiras teriam moldado a trajetória de suas vidas? A multidão se tornava cada vez mais distante
e o som da chuva parecia ecoar sua própria questão. Como resolver um quebra-cabeça quando as peças estavam perdidas no oceano de mentiras? Uma nova revelação estava prestes a surgir como um raio no céu escuro. Mas até que a verdade finalmente emergisse, Clara e Lucas ainda estariam perdidos na tormenta. A chuva caía mais forte. Cada gota batia como um tambor em meio ao caos. Clara e Lucas estavam paralisados. A verdade, até então ignorada, caía sobre eles com a mesma intensidade do dilúvio. O olhar de Dona Isabel estava fixo na multidão. O semblante dela misturava medo e determinação. Vocês precisam saber a verdade, e rápido. A voz da avó tremia. Clara sentiu seu coração disparar, incapaz de processar as emoções que a cercavam. Precisavam de respostas, mas a atmosfera estava tão tensa que mal conseguiam respirar. O homem que havia falado antes, ainda lá, continuava a olhar fixamente para Dona Isabel, como se esperasse que ela se explicasse. De repente, ele avançou, quebrando o silêncio opressivo. Você não pode simplesmente fugir da verdade, Isabel. As consequências estão aqui. Suas palavras reverberaram como um eco ameaçador. Pare! Clara gritou, mas a tensão aumentava. Algo no ambiente parecia prestes a explodir. Dona Isabel foi tomada por um brilho de coragem e, inesperadamente, deu um passo à frente. Eu não fui a única responsável. Todas nós fomos envolvidas nessa teia de mentiras. E o que aconteceu foi por causa de você também. Todos ficaram sem ar. O homem abriu a boca em surpresa, e Clara sentiu que a realidade girava ao seu redor. O olhar aflito de Lucas encontrava o dela, ambos percebendo que aquela conversa tomava um rumo que eles nunca tinham imaginado. Clara sabia que algo muito maior estava escondido, e a chuva parecia querer insuflar coragem para que ela perguntasse: por que os nossos pais nunca nos contaram? O que aconteceu com a nossa mãe, Lucas? Sua voz tremia. O homem hesitou, olhando para Dona Isabel, esperando que ela falasse, mas, ao invés de explicar, a avó desviou o olhar. Isso fez o coração de Clara afundar. Nesse instante, um grito cortou o ar. Madre de Deus! Ao longe, uma mulher surgiu correndo, ensanguentada e desesperada. A cena era surreal. A festa agora se tornava um cenário de terror, e os olhares dirigidos àquela nova comadre eram de choque absoluto. Era a mãe de Lucas. Clara não podia acreditar. Lucas! Clara gritou, apontando para a mulher que caía ao chão. Ele correu em direção a ela, mas a tensão na expressão dele se intensificou quando ele percebeu o brilho de um objeto em sua mão. Era um celular. E enquanto Lucas tentava acordá-la, suas mãos se fecharam em torno de um pequeno bloco de notas que caíra de seu bolso. Quase como um reflexo, Lucas pegou o bloco. "O que você tem aí?" ele perguntou, a voz trêmula. Com dificuldade, ele folheou as páginas até que uma frase chamasse sua atenção. Clara se aproximou, sentindo um impulso de descobrir o que estava escrito. Ela deixou uma mensagem. A voz de Lucas tremeu. As palavras que ele leu soaram como um pesado sino de alarme. O passado voltou e a verdade livrará vocês. Escolham com sabedoria. O ar ficou espesso e um sentimento de terror e revelação penetrou no peito de Clara. Ela percebeu que aqueles não eram apenas rabiscos. Era um testemunho de que a batalha deles estava longe de terminar. Então, quase como um sussurro, a mulher murmurou: o segredo não é só dos sobrenomes. Existem mais pessoas envolvidas, pessoas que estão aí fora. Mas suas palavras foram interrompidas por um gemido de dor. Quem mais? Clara não podia evitar. O que você quer dizer? Lucas olhou de volta para a mãe, em busca de pistas, enquanto Dona Isabel encarava a cena com um misto de horror e determinação. Podemos perder tudo, Clara. Precisamos agir agora. Em um momento de decisão,
Clara sentiu que a responsabilidade da verdade sobre suas vidas estava pesadamente em suas mãos. Olhando para Lucas, ambos sabiam que tudo estava prestes a mudar. Mas antes que pudessem entender completamente o que estava em jogo, a luz de um farol surgiu ao longe e o som de sirenes cortou a noite. A polícia estava chegando. Aquele único barulho parecia prometer revelações que mudariam suas vidas para sempre, deixando Clara com uma inquietante certeza. O que mais estava prestes a ser exposto naquela noite fatídica? O som da sirene se aproximava, cortando o ar pesado com um aviso sombrio. Clara e Lucas estavam parados, o coração deles martelando no peito. O bloco de notas tremia nas mãos de Lucas, e as palavras escritas ali pareciam ecoar como uma sentença de morte. A mãe dele estava caída no chão, e a agitação da multidão tornava tudo mais insuportável. "Precisamos agir", gritou Clara, seu olhar fixo em Lucas e na mãe dele. O desespero em seus olhos era um espelho da dor que ele sentia. "Vamos fazer algo." Mas enquanto ela falava, algo mais chamou sua atenção. A mulher machucada começou a se mover, um gemido saindo de seus lábios. "Ela está acordando?" Lucas murmurou, quase sem fôlego. Obviamente, a esperançosa decisão de Clara trouxe à tona algo novo. Porém, antes que qualquer um pudesse se aproximar, a mulher abriu os olhos com um olhar vazio. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ela iria dizer agora? "Lucas, Clara." A voz da mulher era um sussurro quebrado e suas mãos tremiam. Ela moveu a cabeça com dificuldade, e nesse momento, o foco dos olhares estava completamente nela. "Vocês precisam saber a verdade." O tempo parecia parar quando a multidão se calou. O que mais poderia acontecer? "Sobre o quê? O que você sabe?" Lucas implorou. A angústia em sua voz era palpável. O rosto da mãe dele estava pálido e uma fragilidade aterrorizante a envolvia. Mas ela não parecia estar se lembrando de tanta coisa, apenas de uma verdade amarga. "Prometi." Ela se interrompeu, as palavras pesadas nas sombras de seus olhos. "Prometi proteger vocês, mas não posso mais. A verdade deve ser revelada." Um silêncio chocante tomou conta. Então, um grito cortou a multidão. Clara virou-se, e seu coração quase parou. Um homem, de meia idade, pálido e avantajado, se aproximava, seu olhar desesperado, onde o perigo estava muito presente. Ele se alimentava do caos. "Não, você não deveria ter falado!" gritou o homem, como se as palavras fossem lâminas afiadas. "Você!" A mulher virou a cabeça, reconhecendo o homem. "Você é o responsável." As palavras dela voaram pelo ar como se fossem balas disparadas. O homem avançou, mas antes que pudesse chegar perto, a polícia chegou. Vários oficiais desembarcaram com armas em punho. "Todos para o chão, afastem-se." As vozes firmes e enérgicas capturaram a atenção de todos. Clara se jogou para o lado, puxando Lucas para que se afastasse da cena que agora explodia em pânico e desespero. A mãe dele estava sendo colocada em uma maca, e as luzes dos faróis piscavam como estrelas em uma noite obscura. Lucas estava em estado de choque. Ele se virou para Clara e a dor nos olhos dele falava sem palavras. "O que está acontecendo? Quem é ele?" O homem agora estava cercado, e o desespero dele se misturava com a raiva. "Você não entende? Eu fiz tudo isso para proteger vocês." O homem gritava, a voz tingida de desespero. Clara queria gritar, perguntar, mas as palavras estavam entaladas em sua garganta. "E de que proteção estamos falando?" A pergunta de Lucas foi cortante. "Estamos falando de mentiras? Estamos falando de vidas destruídas? Vocês dois são mais importantes do que pensam. Suas mães." Ele hesitou, o olhar fugaz, como se estivesse avaliando a gravidade do que estava prestes a revelar.
Elas não eram apenas amigas. Havia muito mais, uma ligação, que envolve um sacrifício. O que aconteceu naquela noite em que vocês nasceram? A chuva caía em torrentes, como se o universo estivesse lamentando o desandar daquela realidade. Clara sentiu um frio na espinha. Tudo o que havia vivido, tudo o que acreditou, estava se desintegrando. Então somos? Clara perguntava, mas não conseguia completar. O homem acenou, o olhar penetrante dele, revelando verdades que ela não estava pronta para ouvir. Sim, o que as suas mães fizeram foi por amor e um segredo que ninguém deveria conhecer. E agora, isso pode custar as vidas de vocês. Ele olhou para o Sam, buscando respostas nas nuvens escuras. E nesse instante, tudo começou a girar. Os olhares, os segredos, as mentiras começaram a se entrelaçar em um emaranhado insuportável. Clara agora entendia que não havia como voltar atrás. Uma sirene mudou o cenário novamente. As luzes cortaram a escuridão e, enquanto todos fingiam ajudar, o homem se virou, sussurrando em uma voz rouca. A verdade nunca é simples, e quando descobrir, pode ser tarde demais. Com um movimento rápido, ele desapareceu na multidão, deixando Clara e Lucas em um abismo de incerteza. Lucas! Clara olhou para ele com olhos petrificados. O que significava tudo aquilo? Ninguém sabia, e a única certeza era que o jogo acabara de começar. O som das sirenes parecia atravessar a noite, mas Clara estava tão absorta em seus pensamentos que tudo parecia distante. O homem desaparecera na multidão, o que deixava uma sensação de inquietude no ar, como um eco que se espalhava e não se apagava. O que mais ele sabe? Pensou, o coração acelerado. Cada batida parecia um lembrete de que a verdade estava ali, bem na sua frente. Lucas, agarrado à mão da mãe, parecia perdido em um mar de confusão. Ela, por outro lado, tentava processar tudo. Segurando aquele bloco de notas, a frase "A verdade livrará vocês" ecoava em sua mente, e a sensação de urgência crescia. Não podiam deixar que mais segredos se escondessem nas sombras da noite. Precisamos descobrir sobre essa conexão. O que nossas mães tentaram esconder? Clara falou, sua voz quase elevada sobre o som da chuva caindo. Lucas apenas assentiu, sem saber o que dizer, a dor e o medo estampados em seu rosto. Mas quando ele olhou mais uma vez para a mãe, a expressão de desespero dele se intensificou. Ela estava começando a se recuperar. Seus lábios se moviam em sussurros. Lucas, Clara, eu fiz algo. Algo que não deveria. Sua mãe murmurou, a voz fraca, mas intensa. O olhar dela buscou por Lucas, e quando ele a fitou, a preocupação cresceu. De repente a mulher pareceu ganhar força, levantando um pouco a cabeça. A noite. A noite não foi um acidente. As palavras saíram como uma explosão. Um silêncio preenchia o espaço, enquanto todos ao redor pareciam prender a respiração. As nossas vidas estavam interligadas de um jeito que vocês nunca imaginaram. Dona Isabel ficou pálida, aterrorizada, como se estivesse percebendo algo que ainda não tinha vindo à tona. O que você quer dizer? A avó perguntou, quase em um sussurro, os olhos cheios de um medo palpável. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia despedaçar tudo. Isso tudo começou com um pacto, um voto feito por nossas mães. Elas precisavam esconder um crime que acontece em um dia fatídico. A voz dela tremia, e Clara mal conseguiu processar tudo o que estava sendo exposto. Naquela hora, um grito cortou a noite. Um homem surgiu da multidão, sua presença imponente e raivosa, fazendo o clima tremular. Era o mesmo homem que antes havia acusado Dona Isabel.
Vocês não devem ouvir isso, gritou ele. A verdade não vai libertar ninguém. Vocês não têm ideia do que estavam prestes a descobrir. O pânico dominou a cena. Clara e Lucas trocavam olhares angustiados. O que você sabe? Lucas gritou, agora mais forte, a determinação crescendo. Seja homem e tenha coragem de falar. O homem parou, as feições se transformando. O que há de tão especial em você? O que seus pais realmente fizeram? Ele apontou com raiva e a expressão de Lucas mudou. Clara viu um lampejo de algo, um reconhecimento. O homem na frente deles não era um estranho, ele era familiar. Muito familiar. Você é irmão do nosso pai, Lucas gaguejou. A revelação envolveu a atmosfera em um silêncio mortal. A identificação, a conexão que eles nem sabiam que existia, agora estava escancarada. O tempo parecia parar enquanto cada um tentava entender a magnitude da revelação. Sim, eu sou, o homem rosnou, a frustração se transformando em raiva. E ele não deveria estar aqui. Tudo isso é culpa das suas mães. E agora vocês têm que pagar o preço. O céu parecia rascunhar questões sem resposta. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que nosso pai fez? Sua voz mal era um sussurro. A noite estava repleta de segredos, e cada resposta parecia mais aterrorizante que a anterior. O homem começou a discutir, seu tom de voz refletindo uma mistura de dor e fúria. A identidade deles, suas famílias, estavam mais interligadas do que poderiam imaginar. O passado estava voltando para assombrá-los de um jeito que Clara nunca poderia prever. Esses descobrimentos eram uma tempestade, e no coração daquela confusão, uma única pergunta pairava no ar. Quão longe a verdade poderia ir? E o que mais estava prestes a emergir dessa noite trágica? Foi então que uma explosão de luz cortou a escuridão, como uma sirene para a verdade. As luzes de uma viatura da polícia se acenderam, mãos ao alto, a ordem ressoou, e enquanto todos se viravam, Clara e Lucas se sentiram puxados de volta à realidade. O que quer que fosse que ainda estivesse por vir, não tardaria a chegar, e um novo capítulo de segredos ameaçava desmoronar tudo na vida deles. As sirenes ressoavam como uma canção de ninar perturbadora, cortando o ar pesado da noite. Clara e Lucas estavam paralisados, a revelação devastadora ainda ecoando em suas mentes. Eles mal tinham tempo para processar a conexão entre suas famílias quando uma nova realidade começou a se formar diante deles. Os rostos ao redor agora estavam cheios de medo e nervosismo, e a multidão parecia se preparar para o que viria a seguir. Quem mais está envolvido? Lucas exigiu, a raiva e a dor ressoando em sua voz. O homem que se apresentara como irmão de seu pai estava prestes a responder, quando um som estranho interrompeu a tensão. Um barulho de metal raspando e um corpo caindo ao chão fez o mundo desabar sob os pés deles. O homem, em um movimento brusco, tombou, e com ele a realidade que conheciam. Não, Clara gritou, correndo em direção a ele, mas ao olhar para baixo, viu algo que a deixou paralisada. Uma faca cravejada na pochete do homem. O pânico explodiu na multidão, e a polícia, que prestara atenção à cena, imediatamente se lançou sobre o homem caído. Chame uma ambulância. Um oficial gritou, enquanto tentava estancar o sangramento. O homem estava pálido. Sua respiração era fraca, quase inaudível. O que tinha acontecido? O acidente imprevisto desencadeou um caos maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele sabe de tudo, Lucas gritou, seu olhar fixo na cena, enquanto a realidade começava a entrar em um turbilhão. Clara estava sem palavras. A faca, a queda, tudo parecia um filme de terror. Mas antes que o homem pudesse falar, sua consciência começou a escapar. O pacto, não posso deixar você saber, ele murmurou, perdendo forças. A última frase ecoou pelo ar
e em um momento estava tudo em silêncio. O mundo em torno deles parecia desmoronar. Qual pacto? O que você está escondendo? Clara gritou, mas as palavras não encontraram resposta. A multidão estava em choque, os murmúrios e sussurros aumentavam, e a sensação de terror estava estampada nos rostos de todos ali. Dona Isabel avançou, seu olhar fixo na cena e na faca ensanguentada. Isso não pode estar acontecendo, não agora. Sua voz era uma mistura de desespero e impotência. O que mais ela sabia? Clara olhou para a avó, o nó na garganta apertando ainda mais. E então uma sombra passou. Alguém do fundo da multidão se aproximou. E Clara sentiu um frio na espinha. Era uma mulher, com um olhar sombrio e decidida. Sem hesitar, ela empurrou a multidão e chegou perto de Clara e Lucas. Vocês precisam saber a verdade sobre sua mãe. A voz dela ecoou como um trovão. Quem é você? Lucas a confrontou, mais confuso do que nunca, mas a mulher não se deixou intimidar. Meu nome é Sofia. Eu sou a irmã de vocês. Jovens demais para saber, mas agora ambos sabem. O que suas mães fizeram foi pior do que imaginam. O choque percorreu Clara como uma onda elétrica. Vocês não são apenas amigos. Este é um jogo de cartas marcado por segredos e ocultações. Não, isso não pode ser verdade. Clara respirou fundo, sua mente resistindo à nova possibilidade que se formava. Diga, que você está brincando? Eu não brinco com isso, Clara. Tem muito em jogo. As mortes, o pacto, tudo isso conecta nossas vidas. E o que aconteceu com nossas mães? Sofia apontou para o homem no chão. Se vocês não agirem rápido, a verdade não será a única coisa perdida esta noite. Lucas olhou para Clara, a confusão agora se misturando à determinação. Precisamos saber o que está acontecendo. E rápido. O olhar dele alternava entre as duas mulheres que acabavam de derrubar sua vida em um caos imenso. E enquanto as sirenes se aproximavam, a maré de segredos parecia engolir tudo ao seu redor, deixando apenas uma dúvida ardente. O que mais estava à espreita nas sombras, à espera de ser revelado? A confusão aumentava enquanto as sirenes ressoavam ao fundo. Clara olhou para Lucas, as expressões deles refletindo um emaranhado de preocupação e descrença. Sofia, a mulher que se afirmava como irmã deles, parecia tão determinada quanto perdida. As revelações sobre suas mães e aquele misterioso pacto pairavam no ar como uma tempestade iminente. Precisamos entrar nessa história. E rápido. O tom de Clara se fez ouvir, mais firme do que se sentia por dentro. Se há uma verdade, devemos enfrentá-la agora, antes que seja tarde demais. A multidão em volta começava a dispersar, mas os olhares curiosos e preocupados permaneciam. O Lucas apertou a mão da mãe, que ainda se recuperava, mas estava cada vez mais consciente do que estava acontecendo. O que mais precisamos descobrir? O desespero e a urgência na voz dele eram palpáveis. Cada segundo parecia uma eternidade. É sobre o que aconteceu naquela noite. O acidente não foi um acidente. As palavras de Sofia eram como flechas, atingindo em cheio o coração de Clara e Lucas. A noite turva que os cercava parecia se aprofundar ainda mais. Se não fizermos nada agora, vamos perder a única chance de entender tudo. De repente, o homem caído no chão, aquele que afirmara ser parente deles, soltou um gemido, um último esforço para falar. Clara avançou instintivamente, mas alguém a segurou. Era Dona Isabel. Não se aproxime, disse a Zó, o olhar dela transparecendo uma mistura de medo e proteção. Mas ele pode nos contar, Clara implorou. Ele não pode, não deve. O que ele sabe é pior do que imagina. A voz da avó parecia mais frágil agora. O solene instante pesava entre eles, e Clara não tinha certeza do que fazer, mas o homem olhou diretamente para Clara. Não confie nela. O que eu sei, o verdadeiro pacto, vai muito além de seus sobrenomes. Vocês são, não.
Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. As palavras dele eram um fio de esperança e desgraça ao mesmo tempo. Do que você está falando? Lucas se aproximou com cautela, a tensão em sua postura quase palpável. Alguém está atrás de vocês, e não é só por causa do que suas mães esconderam. Alguém quer silenciar a verdade, e o tempo está se esgotando. E vocês podem ser os próximos. A dificuldade de ele falar estava clara, mas o pavor nos olhos dele revelava que aquilo era real. Sem conseguir conter a ansiedade, Clara olhou para o céu, então para a multidão que ainda se aglomerava ao redor. Precisamos ir, gritou. Mas apenas um momento de tensão segurou todos. Antes que pudessem pensar no que fazer, um estrondo ecoou. Um carro avançou velozmente pela rua, os faróis iluminando os rostos da multidão. O pânico tomou conta, e todos começaram a correr, mas não havia tempo para isso. Clara e Lucas estavam paralisados, enquanto o carro se aproximava, como uma sombra se infiltrando entre as luzes. E então, aconteceu. O carro colidiu com uma das barricadas improvisadas, e uma explosão de vidro e metal ecoou ao redor. O impacto foi tão intenso que fez Clara e Lucas caírem ao chão. O mundo girou numa espiral insana, e os gritos se mesclaram ao caos. Enquanto a poeira e os estilhaços voavam, Clara viu o homem que estava no chão ser arrastado para o meio da confusão. Lucas, onde está sua mãe? Gritou Clara, o coração acelerado enquanto buscava um ponto de referência em meio à desordem. Ele a olhou, um misto de terror e foco em sua expressão. E então avistou a mãe, mas ela não estava mais consciente. Sua expressão estava pálida, um olhar distante. Um pânico feroz se instalou em Lucas. Mãe, me escute. Ele se joga ao lado dela enquanto Clara tentava se erguer. Mas havia algo mais no ar. Um sentimento de que o ataque não era aleatório. Enquanto se levantava, Clara notou outra figura se aproximando. Era um homem, com o capuz que cobria seu rosto. Ele estava em direção a eles. O impacto do carro tinha trazido mais do que apenas confusão. Algo ameaçou que poderia mudar. Tudo estava à solta. Clara sentiu um frio na espinha. Lucas, temos que sair daqui agora. E a voz do homem do meio da confusão soava como um lamento. Irmãos, não confiem nela. A verdade não pode morrer. E nesse momento, tudo que Clara acreditava parecer finalmente desmoronar. Cada passo que davam em direção ao desconhecido revelava um novo abismo, e a única certeza que tinha agora era de que estavam se afundando em um mar de mentiras e traições, e que, no fundo, cada um deles carregava um segredo que poderia ser fatal. A cena girava em torno deles, cheia de gritos e desespero, enquanto Clara e Lucas se esforçavam para entender o que estava acontecendo. A multidão crescia em um frenesi. O homem caído no chão, com uma faca cravada, parecia estar lutando por sua vida, e a urgência da situação era palpável. Lucas, precisamos sair daqui, Clara gritou, puxando-o pela mão. Não podemos ficar expostos. Mas o olhar de Lucas estava fixo na mãe, que parecia cada vez mais fraca. Mãe, por favor, segure-se. A voz dele tremia. Os paramédicos chegaram em um instante, e a atmosfera pesava como chumbo. A sirene da ambulância cortava o ar, mas o homem caído continuava a lutar. Clara se virou para ele, o coração batendo acelerado. O que você está escondendo? O que você sabe sobre nossas? Mas ele a encarou com um olhar desfocado. A verdade da noite em que vocês nasceram, ela está mais perto do que imaginam. Depois seus olhos se fecharam, como se toda a vida estivesse escapando dele. Dona Isabel avançou, agora à beira das lágrimas. Por favor, alguém faça algo. Sua voz, normalmente tão forte, estava cheia de fragilidade.
mas o espetáculo presente era mais assustador do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto isso, Sofia, a mulher que se apresentou como irmã deles, observava em silêncio, atenta ao tumulto. Precisamos ir, antes que ele revele mais do que devemos saber. As palavras dela eram apressadas, mas Clara sentiu que a verdade quase a sufocava. Era confuso e caótico, mas em meio ao pânico, Clara teve um lampejo de esperança. Vamos descobrir juntos. Não podemos deixar que isso acabe assim. Ela segurou a mão de Lucas mais forte. Temos que encontrar respostas. Lucas respirou fundo, sentindo a determinação da irmã. Você está certa. Vamos nos unir. Não podemos deixar que segredos destruam tudo o que temos. E assim, juntos, decidiram que a única saída dessa teia de mentiras era descobrir a verdade por conta própria, entender o que houve naquela noite fatídica e encontrar o que realmente estava em jogo entre suas famílias. Mesmo em meio ao horror e à incerteza, uma chama de coragem acendeu-se entre eles. Quando o homem finalmente foi levado, Clara e Lucas sentiram a pressão aumentar. O que fazer agora? Clara sussurrou, a tensão ainda presente. Precisamos de respostas e rápido. Sofia olhou nos olhos deles, agora cheia de determinação. A verdade vai surgir, mas temos que estar preparados para o que encontraremos. É mais do que qualquer um imagina. O peso das revelações pendia no ar, e enquanto as sirenes ecoavam à distância, a sensação de um novo começo se formava. Naquela noite cheia de estrelas, eles perceberam que o que estava por vir seria uma jornada intensa, cheia de segredos, traições, mas também uma chance de se reerguer e reconstruir suas vidas. Enquanto o caos se dissipava, a determinação em seus corações crescia. Clara olhou para Lucas e Sofia. Não importa o que venha, estaremos juntos. Eles caminharam em direção ao desconhecido, decididos a enfrentar a tempestade que se aproximava. O futuro ainda era uma incógnita, mas um novo capítulo estava começando. E você, o que acha que vai acontecer a seguir? Deixe suas teorias nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever agora para não perder os próximos episódios dessa história incrível. Esmague o botão de like para espalhar essa maré de emoções e compartilhe com seus amigos. Esses próximos passos são cruciais e a sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo. Faça parte deste universo.